Gente, voltamos hoje então aí à nossa 12ª aula, né, sobre o texto do curso de Filosofia Contemporânea da UNB. Lembrando que a gente está trabalhando com o texto Ontologia da Liberdade, né, do Luigi Parison. E hoje a gente está falando sobre a terceira parte, o capítulo 2, né? E esse capítulo fica da página 335 até a página 377. É um capítulo chamado O Estupor da Razão e a Angústia do Ser, né? Lembrando que a parte é sobre a liberdade, né? O problema da liberdade e do nada, né? Então esse é o texto que a gente está trabalhando hoje, né? Então o texto está aqui, né? Esse que está aqui na nossa mão, né? Então o texto começa, né? Primeira coisa para talvez explicar, né? É um texto, na verdade, que pressupõe, ou que de alguma maneira dialoga e coloca uma leitura. O texto, basicamente, esse capítulo de hoje, é basicamente sobre o filósofo Schelling, né? Que é um filósofo alemão, né? Que viveu entre 1775 e 1854, portanto, pegou ali a divisão, né, do século XVIII para o século XIX. Como a gente andou comentando aqui numa das conversas, é um autor bastante importante para vários pensadores do século XIX, né? Por exemplo, seus cursos eram muito frequentados por autores como Kierkegaard, Feuerbach, Marx e outros dos pós-hegelianos, né? E vamos dizer assim que ele era um filósofo à altura do Hegel, por exemplo, no século XIX, né? Então, muito se diz que os cursos do Schelling rivalizavam com os cursos dados por Hegel na Universidade Alemã, né? Tinham o mesmo peso, a mesma importância, enfim, tinha um certo debate intelectual nesse contexto que a gente está tentando expor, né? Então, nesse texto aqui, vale, né, para quem depois quiser dar uma olhadinha, olhar os textos do próprio Schelling, né? E a gente não vai fazer isso agora por falta de tempo e pelo foco do curso, mas para quem quiser depois talvez olhar, falar, o Parison está aqui trabalhando com tais textos do Schelling, né? Vale olhar os textos do Schelling, claro, né? O Parison cita no original, cita algumas traduções que ele usa, italianas e tal, mas vale olhar o que ele está mencionando aqui, né? Porque o Schelling é um autor bastante importante, serve como uma dica, né? Não para resolver o problema, mas para a gente poder aprofundar as leituras e as coisas por assim dizer, né? Bom, vamos lá, né? Então, o primeiro ponto que chama a atenção, ele divide em 14 tópicos aqui esse trabalho sobre o Schelling, que é um trabalho longo, né? Um dos capítulos mais longos do livro, né? E ele vai falando aqui no primeiro tópico sobre o que ele chama de uma passagem da filosofia negativa para a filosofia positiva, né? É isso que ele está chamando no próprio título do capítulo do estupor da razão, né? Esse ser que se percebe no mundo e tem um certo espanto, um certo estupor, né? Uma situação de espanto, né? Essa angústia que esse ser sofre, né? E aí, para isso, ele cita como referência uma obra do Schelling chamada Filosofia da Revelação, uma obra de 1842, né? E aí é aqui que ele começa a perceber que o Schelling tem esse aspecto que parte de uma filosofia negativa para depois chegar até uma filosofia positiva, anda essas duas coisas de maneira paralela, né? Uma filosofia negativa, uma filosofia positiva, e aí só para a gente perceber onde é que está o problema e o percurso para o Parison como intérprete do Schelling, né? Bom, ele continua num outro ponto, explorando o que ele vai chamar aqui de um êxtase racional e o estupor da razão, né? O que seria esse êxtase racional e esse estupor da razão? Perceber, por exemplo, que o Schelling teria recebido durante algum tempo uma acusação de irracionalismo, né? E também uma acusação de místico, né? O Parison refuta essa tese. Ele acha que o Schelling pode ser qualquer coisa, mas não é nem um irracionalista nem um místico. Pelo contrário, ele usa, né, esse aspecto da mística, né? Por isso ele explora, por exemplo, na página 339, no finalzinho, nas últimas linhas, né? Ele explica o original, né, a partir do original grego, né? O que significaria êxtase, né? Êxtase significaria literalmente sair de si, né? E a gente usa essa expressão está muito ligada à mística e às religiões, como o que é alguém em êxtase? É alguém que saiu de si, é alguém que se elevou, é alguém que subiu ao céu, é alguém que encontrou com o seu Deus, com a sua divindade, com a sua crença, né? No sentido mais amplo e mais forte dessa palavra do êxtase, né? E esse sair de si aqui tem um significado que a gente sempre pensa primeiro ligado à mística, à religião, mas também está ligado a outros momentos, né? Ao êxtase numa relação amorosa, ao êxtase numa comemoração, numa festa. Então tem um aspecto importante para ser ressaltado. Ele mostra isso um pouco
no finalzinho da página 340, 339, né? Mas ainda na página 340, né? Ele explora um pouquinho essa pista de novo, né? Quando ele vai falar aqui, querem ver? É uma coisa curiosa, que aparece na página 340, né? No segundo parágrafo, ele fala um pouco aqui. Até agora a razão havia alcançado seu próprio caminho e havia realizado apenas a partir de si mesma, né? Extraindo tudo do próprio fundo e atingindo só seu patrimônio, de modo que nada que lhe apresentava tivesse um rosto familiar e um aspecto familiar, né? Aí ele começa pensando, agora, né? Continua. Ao contrário, a saída de si mesma antecipa-se e vai seguindo adiante nessa pista, né? Então é uma razão que pensaria para além dela mesma, né? Isso no fundo, é uma certa recuperação aqui de uma crítica da razão, a razão como aquilo que pode pensar a si mesmo, né? Como Kant também talvez pensou, num outro viés, né? A gente vai ver aqui um pouquinho Paredes como leitor de Kant, mas é um aspecto importante. E é bom lembrar que a razão, desde a antiguidade, né? A gente pensa nos gregos, pensa nos medievais, mas a razão sempre foi essa situação de pensar, aquela que pode pensar a si mesma, né? Que é capaz de colocar as, as questões para si mesma e talvez tentar, a partir disso, encontrar algumas soluções. Bom, por fim, ele fala um pouco do que ele está chamando aqui de um êxtase, né? E uma espécie de intuição intelectual, como uma espécie de percurso de si, como um buscar a si, uma tipo história da consciência, né? O que seria essa história da consciência, por assim dizer, né? E aí esse é um ponto também importante no texto, né? Aí ele continua apontando outro aspecto que vale a pena a gente perceber, quando ele pensa, por exemplo, no que ele está chamando aqui de impotência, mutismo, submissão da razão, né? Ele vai falar, por exemplo, de uma mística, né? Que o Patterson faz uma extração da mística para a filosofia. E o Patterson com isso não inventou uma coisa, porque desde a antiga filosofia, se a gente olha, por exemplo, para Sócrates, né, como personagem platônico, para os diálogos de Platão, para vários desses textos, sempre tem um aspecto místico envolvendo uma revelação, alguma coisa que está, por exemplo, ali um deus disse tal coisa, os deuses disseram tal coisa, deve-se conferir o que os deuses disseram. Sempre tem um aspecto místico revelatório, né? Por trás disso, uma adivinhação, qualquer coisa que o valha. Aparece também nos medievais, por exemplo, a ideia de uma douta ignorância, como apareceu no Nicolau de Cusa. Então, a tese que o Paredes advoga aqui, para a sua leitura do Schelling, é que, no fundo, o que o Schelling está fazendo é uma certa interpretação filosófica. Né? Ele pega um aspecto da mística, conhecido da mística, da religião, mas não só dela, e dá para isso uma roupagem religiosa. Né? Então, ele estaria bem dentro do cerne da tradição filosófica, por assim dizer. Tá? Outro ponto importante, ele começa também aqui a pensar numa coisa que ele vai chamar do estupor da maravilha, né? O maravilhamento, esse maravilhar-se. Isso é retirado, por exemplo, de Platão, do Teeteto, onde aparece a ideia de que a filosofia tem esse aspecto, né? Do estar maravilhado diante do mundo, do se colocar diante do mundo, do não ter questões, né? Olhar para o mundo, olhar para o que nos cerca, é como se essa primeira experiência fosse do maravilhamento. Lembra que o Aristóteles também usa essa expressão na metafísica, mas não a mesma, né? Mas é uma expressão de Talmasden, né? De espanto diante do que está aí. O homem é aquele que se espanta diante do que vê, diante do que está aí diante dele, né? E aí, ainda nessas coisas do estupor da razão, aparece também uma ideia de inconceitualidade da existência. Então, aquilo que nós que estamos aí nesse mundo, né? O ser aí, como diria o Heidegger na linguagem dele, esse ser é impenetrável e ao mesmo tempo ele é inexplicável, né? E por isso, nas últimas linhas aqui da página 351, aparece uma coisa bem interessante de notar, que o Parisson sublinha na sua leitura, né? É o que ele fala aqui, né? A ausência, no finalzinho da página 351, né? A ausência de um halo de possibilidades explica um outro caráter puro do existente, né? O seu ser indubitável, aquilo desculpem, no início, não no finalzinho, no início, né? No início ele diz assim, ó, em suma, o estupor é o trauma da razão diante da existência, mas ao mesmo tempo também o único acesso à existência de que se pode dispor a razão. Então esse estupor, essa coisa, o espanto, é também a nossa atitude diante da razão, mas é a única que a gente pode ter. E é a partir dela que a gente começa a pensar as coisas, por assim dizer, né?
Ele continua num ponto que ele divide aqui como sétimo, no texto, né? Falando sobre o que ele chama de a razão diante do ser intransitivo, né? Do indubitável, do imemoriável. E ele começa a pensar aqui, por exemplo, se o puro existente, o estupor, né? Como que a gente pode pensar o imemoriável? Se o imemoriável é aquilo de que nós não temos memória, como a gente pode pensar o imemoriável? Isso aparece no finalzinho da 353. Eu não vou ler, não. Mas na 354 ele aparece de maneira mais explicadinha, né? Quando ele começa a pensar, né? No tema do abismo, por exemplo, né? Aí nas últimas linhas do 35 do item aqui, o sétimo, ele pensa aqui diante do abismo, né? Atinge-se aqui o ponto culminante. E talvez a nota mais própria do estupor da razão, a vertigem que a toma na borda do abismo. Então aparecem dois temas aqui, a vertigem e o abismo, né? É a vertigem diante de tudo que está aí, do mundo que é, e do que nós não conseguimos explicar, e o abismo, né? Esse tema rico, né? Como a gente andou falando aí nessas últimas conversas, para o Schelling, né? Que o Schelling, por exemplo, vem de uma tradição alemã, onde pensou, por exemplo, um Lessing antes dele, né? No século XVIII, sobre a ideia de uma vala horrível, do lugar onde a gente está, chega até com a razão, mas não pode ir além disso, ou a gente salta, ou a gente fica, né? Um personagem muito importante para leituras em filosofia e em religião, que foi o Lessing. E essa ideia permanece aqui no Schelling e vai passar, por exemplo, para autores como Pairison, como Paul Tillich, como Heidegger no século XX, essa filosofia do abismo, né? Lembrando que ela também pertencia a uma tradição onde o Nietzsche, por exemplo, pensou muitas coisas sobre essa filosofia, a chamada filosofia do abismo, né? Isso seria bem bacana de perceber também, né? Um outro ponto a anotar, então, é o que ele está chamando aqui, né? Vai estar no item 8, uma palavra esquisita que aparece, que é a teoplexia, né? Na humanidade, o torpor da razão. A teoplexia ficar essa perplexidade diante da divindade, né? E esse torpor, esse entorpecimento diante dos deuses, ou da divindade, que ele chama como uma espécie de mal-estar. E aí ele tenta explorar um pouco essa pista de um Deus como origem, né? E aqui aparece muito o fascínio e a explicação também por esse Deus a partir do monoteísmo, né? O Schelling explora muito isso aí a partir do monoteísmo, né? Um aspecto monoteístico para ele é importante para explicar isso. Por fim, ele começa a falar de uma coisa que ele vai chamar de um frêmito religioso e de uma consciência muda, né? Ele começa a explorar muito a pista, por exemplo, de uma espécie de temor sagrado, primitivo, né? De um saber inconsciente de Deus. Que mesmo quando a gente talvez não tenha consciência, esse saber inconsciente de Deus está em nós, né? Quase que relembra Descartes nas meditações, né? Aquela ideia perfeitíssima, a ideia que eu não posso saber porque tenho, só a divindade pode ter colocado em mim, né? A ideia da obra do artífice, né? Então a ideia da consciência. Como é que a gente chega à consciência? Talvez por um ato, entre aspas, inconsciente, porque a gente não consegue dar conta, não dá conta de responder conceitualmente ou explicar, né? Entre aspas, o que acontece conosco, né? Mas não, até aqui tá bem interessante de perceber. Aí no item 10 do texto, o Parecer começa a explorar uma aproximação que é muito rica, né, claro, entre o Kant e o Schelling. Aí ele começa a pensar que esse abismo para a razão em Kant, né, uma vertigem da razão, podem colocar o Schelling numa pista de intérprete, de leitor do Kant. Ou seja, ele usaria o Kant contra o Hegel, por exemplo, né? Usaria o Kant como um autor importante, e aí notem, daria para o Schelling um status até, tá vendo? Não ficou só na mística, e menos ainda, né, usou a mística para tudo, mas usou o Kant como autor importante e tudo mais. Isso aparece, por exemplo, na página 360, no primeiro parágrafo, né? Isso vai aparecer bem claramente, a ideia do Kant como um autor importante para ele. Eu não vou repetir aqui não, para não ficar também só comentando isso, mas vocês podem ver, né? Ele começa mostrando claramente aqui o Kant, né? A crítica da razão pura, quanto foi importante para o Schelling. Isso continua, por exemplo, na página 361, né? Na 361, 362, né? Na 362, no início da 362, aparece uma relação a isso, né? Quer ver? E aí ele mostra um pouquinho esse item, né? Do que ele está pensando aqui, né? O horror do abismo e fascinação pelo precipício se unem, portanto, na interpretação da vertigem para explicar todos os outros aspectos do estupor da razão. De modo que, não sem razão, Schelling acrescenta um traço seu à descrição kantiana desse ponto culminante, a dizer, né, que diante
Do abismo a razão muda, paralisada e impotente se sente engolida por ele. Parece-lhe que está no ponto de se precipitar no báratro arrebatada pelo vórtice, absorvida pelo precipício, devorada pelo abismo. Né? Então, isso é um ponto que daria para explorar bastante. Né? Por fim, um item que vale a gente perceber ainda também aqui, né, que eu queria enfatizar aqui para a nossa reflexão, é pensar então numa pergunta, né? Que é uma pergunta, na verdade, suprema, que foi a mesma que a gente falou na conversa passada, que era essa pergunta sobre, na verdade, o que ele chama como pergunta suprema, que é se por que a gente tem, então, na verdade, o ser ao invés do nada? Essa seria a pergunta suprema. E aqui o Pareson recupera que o Schelling, no fundo, está aqui relendo Leibniz. Né? Lembra que na última conversa a gente falou, olha, os autores importantes para quando a gente lança essa pergunta suprema para o Pareson são Leibniz, Schelling, Heidegger, Jaspers, alguns desses autores são autores importantes, né? E aqui o Schelling não pode fazer diferente. Então, ao começar falando do problema da pergunta, por que o ser ao invés do nada? Claro que é uma pergunta filosófica por excelência, está desde os antigos, mas ele acaba por encontrar-se com o Leibniz, né? E ao se encontrar com o Leibniz, encontra, por exemplo, com outro autor moderno importante, que é o Pascal. E por isso o Pareson faz uma referência ao Pascal e à interpretação que o Schelling tem do Pascal. E o Pareson comenta uma coisa muito interessante, que no fundo é isso que ele legou para o Heidegger. O que o Schelling lega para o Heidegger, né? Ou vamos dizer assim, o Heidegger, o Schelling que o Heidegger interpretou, é esse Heidegger que vem aí, de alguma maneira, com Leibniz, com Pascal, e o Schelling teria feito um invólucro desse Heidegger, desses dois autores, e foi aí que o Heidegger se aproximou dele e, por sua vez, aproximou, pegou um pouco dessas teses. Né? Isso aparece claramente, quer ver? Finalzinho da página 364, isso aparece um pouco também, né? No item, né? Finalzinho, né? Ó, ele cita aqui bem claramente isso, né? Quando começa a mostrar e tudo mais, ele diz: esse mesmo desespero existencial que inaugura as primeiras páginas, né, da introdução de Berlim conclui também, por assim dizer, marca, né, essa última aula incompleta da filosofia racional, tá? Então esse é o ponto aliás, desculpem, li o ponto errado. Esperem aqui. Não é esse o ponto. O ponto que eu queria mostrar para vocês, quando ele mostra no finalzinho da 366, né? Onde aparece aqui no finalzinho da 366, mostrando um pouco esse aspecto aqui, tá? Mostrando um pouco o que seria esse. É, não, tá certo, tá certo. Isso é a vertigem do Schelling, exatamente. Esse é o ponto aqui, tá? Desculpem aí, esse é o ponto. O ponto é exatamente quando ele mostra aqui, ó. É um parágrafo que começa no finalzinho da 364, no finalzinho do item 11, antes de começar o 12, onde ele diz: a vertigem da razão, portanto, não é horror do ser. E é esse parágrafo que é importante para falar um pouco do que ele está chamando aqui do frêmito religioso, está tentando explorar um pouco essa pista, tá? Enfim, notem, esse é um ponto importante para perceber. Aí ele, quando vai explorar um pouco essa continuidade e descontinuidade das duas filosofias, no item 12 em diante, né, começando na mesma página 364, ele começa a falar, por exemplo, sobre duas filosofias, né, se essas duas filosofias do Schelling, a saber, essa negativa e essa positiva, se elas são rupturas ou são continuidades. E aí esse parágrafo vai longamente explorar essa pista, né, de se essas duas filosofias se complementam, se contradizem, se de alguma maneira uma avança em relação à outra, né? Eu não vou entrar nisso aqui, porque daria muita coisa para a gente falar que agora não daria conta, mas na página 366, no segundo parágrafo, isso é um pouco mais explorado, né? Esse parágrafo que começa: por mais que se queira manter a distinção, há, portanto, algo comum entre as duas filosofias, né? Então ele tenta pensar essas duas filosofias, né? E aí no finalzinho do parágrafo, as duas filosofias em suma são unidas num ponto, justamente o êxtase. Mas é ainda o êxtase que as abre como dois caminhos inversos e diversos, tá? Então só para a gente poder explorar. Por fim, os dois últimos pontos que vale a gente perceber, um deles aqui é o 13º, onde ele vai falar, vai fazer umas questões muito interessantes que vale muito para a discussão de filosofia da religião, quando ele começa a pensar sobre as provas de Deus, ou provas da existência de Deus. E ele começa a pensar a partir do Schelling se esses dois discursos se sustentariam.
do negativo e do positivo, e como é que a gente poderia fazer para se posicionar diante deles. Aí, longamente, ele vai falar um pouco com a tradição, vai dizer que é diferente, por exemplo, das pistas de Anselmo. Vale a gente olhar com calma, né? Não vou entrar nisso também agora. E, por fim, o último ponto, o que ele chama de 14º ponto, ele explora um pouco esses processos racionais, né? O que ele está chamando aqui da interpretação da cesura, né? Do corte, o discurso racional unitário e a relação com o ser. E aí ele explora, né, que no fundo no Schelling você não teria nem o irracionalismo e nem um racionalismo clássico, você teria uma outra interpretação. Isso aparece, por exemplo, nos últimos parágrafos aqui, na página 376, né, no primeiro parágrafo, né? No primeiro parágrafo da página 376 ele fala: o estupor da razão divide o curso do pensamento e o discurso filosófico em dois lados. Esse é o parágrafo central, né? Aí no finalzinho ele fala: o estupor da razão, ainda que no fundo seja uma metáfora, porque a razão não tem em si razões emotivas, adquiriria assim um lugar central no pensamento filosófico do último Schelling, do qual conteria a chave interpretativa, né? E o seu significado escondido, tá? Ok, eu hoje queria no fundo só fazer essa menção mesmo, né? Um texto muito denso, e eu acho que vale mais a pena, foi a minha opção, mostrar ele para vocês em linhas gerais para poder depois ajudar nas leituras mais específicas, tá? Na próxima, na nossa próxima exposição, nossa próxima videoaula, né, nessa conversa, a gente fala um pouco mais aí sobre o terceiro capítulo, que é o capítulo que leva o título O Nada e a Liberdade como Início. Começa na página 379, tá? Então é isso. Ok, abraços e vamos adiante aí tentando sobreviver aos dias difíceis, né? Abraço a todos e saúde.